Aí, se a gente for pensar as funções do salário mínimo, ele tem uma expressão que talvez eu goste mais do que o autor da frase, né? Ele tem a função de proteção aos perdedores da barganha salarial. Essa expressão, essa expressão, perdedores da barganha salarial, é do Sergei, e eu gosto muito. Quer dizer, o salário mínimo ele visa proteger visa proteger os perdedores da barganha salarial. Ele tem a função de ser um instrumento de combate à pobreza, de enfrentamento da desigualdade salarial e talvez de modo menos direto, mas também da desigualdade tout court, ou seja, da desigualdade em termos da perspectiva funcional da distribuição de renda. Ele serve como baliza para os salários de ingresso no mercado de trabalho, referência para os rendimentos, em geral, do trabalho, mesmo para aqueles trabalhadores chamados setor informal. Ele estrutura, organiza a hierarquia salarial, pode inibir a rotatividade, favorece a equalização e a dinamização das regiões e dos estados do país, né? Estabelece o piso para os benefícios da Seguridade Social e dinamiza o mercado consumidor e, consequentemente, o crescimento interno, né? Bom, a OIT fala que o salário mínimo é um instrumento quase universal de política, né? A OIT tem 181 países a ela associados, e desses 181 países, 90% deles têm estabelecido o instrumento do salário mínimo, né? Seja em lei, seja por meio de negociação coletiva. E ela fala uma outra coisa, que é um movimento internacional que a OIT identificou e que o Brasil um pouco que se encaixa, é que de mais ou menos de 2000 para cá, o salário mínimo passou por um revival, eu não gosto de falar renascimento, porque fica parecendo que ele estava morto, né? Ele não estava morto, mas um revigoramento do salário mínimo em diversos países do mundo. E aí, talvez os casos mais expressivos sejam o da Inglaterra, o Reino Unido, em que o salário mínimo foi extinto ainda na década de 80 e voltou a ser instituído no final da década de 90, mesmo dos Estados Unidos, em que o salário mínimo ficou congelado em 10 anos e depois, agora, recentemente, foi reajustado. A China instituiu o salário mínimo, então uma série de países ou instituíram, ou reinstituíram, ou reajustaram o salário mínimo. E esse movimento ele foi gerado exatamente porque se percebeu que o movimento econômico das décadas de 80 e da década de 90 causaram ou geraram um grande aprofundamento da desigualdade, né? Então, o salário mínimo foi resgatado como um instrumento de enfrentamento do aprofundamento da desigualdade. Eu vou passar algumas breves transparências com alguns dados, e aí eu volto para aqui. Bom, aqui no Brasil, muito tem sido dito sobre a recuperação recente do salário mínimo, e, de fato, se a gente pegar setembro de 94 ou maio de 95, o salário mínimo tem tido uma recuperação expressiva, né? Mas, se a gente pegar numa perspectiva mais longa do salário mínimo, a gente vê que, na verdade, a recuperação é uma recuperação do fundo do poço do valor do salário mínimo. É óbvio que essa série histórica, de um período tão longo, né, ela sempre é sujeita a controvérsias, ainda mais no caso brasileiro, que a gente teve vários momentos de hiperinflação ou de inflação muito acentuada, mudança de moeda, mudança de hábito de consumo, mas, de qualquer jeito, a gente, por esse indicador ou por outros indicadores, tem um pouco a noção que, de fato, o salário mínimo, em meados da década de 90, estava com o poder aquisitivo mais baixo da sua história. Bom, se a gente for pegar a distribuição dos ocupados por faixa de rendimento no Brasil, a gente vai ver que tem cerca de 30% ganha menos de um salário mínimo ou não tem rendimento, né? E cerca de
12% dos trabalhadores ganham exatamente um salário mínimo. Obviamente que isso, os dados para o Brasil, né, não poderia ser diferente diante da realidade que a gente vive, esconde diferenças muito expressivas entre as regiões, e o caso do Nordeste, de fato, é bem mais grave do que no restante do país. Bom, se a gente for considerar por setor de atividade, a gente vai ver que os menores rendimentos são muito concentrados em alguns setores específicos, em que se destaca, obviamente, o setor agrícola ou da agropecuária, né? Quer dizer, tem uma grande proporção dos que recebem menos de um salário mínimo, mais exatamente 42% no ano de 2008, estava no setor agrícola, né? Por que eu estou mostrando esses dados? Porque, muitas vezes, em termos de argumento contra a efetividade do salário mínimo, fala, olha, o salário mínimo no Brasil não vale muita coisa. Tem um largo contingente dos ocupados brasileiros que não recebem nem mesmo o salário mínimo. Logo, ele não é efetivo e ele não tem razão de ser, né? Se a gente começa, então, a investigar quem são os trabalhadores que recebem menos de um salário mínimo ou não têm rendimento, a gente consegue entender por que esses trabalhadores não recebem salário mínimo, né? Então, em grande medida, porque eles estão à margem da economia capitalista brasileira e, muitas vezes, particularmente os que recebem menos de um salário mínimo, em arranjos da produção familiar, da produção familiar ou pequena produção rural, seja lá o nome que se der, né? Bom, o outro setor que se destaca em termos de alta incidência de remuneração abaixo de um salário mínimo ou de um salário mínimo, serviço doméstico, que aí tem uma questão de gênero, inclusive, né? O setor de comércio e reparação. E aí, se a gente for investigar os que recebem menos de um salário mínimo, isso foi uma surpresa na época de elaboração do livro, a gente chega à conclusão que tem uma partição quase igualitária daqueles que têm um problema de não ter o rendimento, ou pelo menos de não ser captado pelas pesquisas com rendimento, né? Ou seja, 33% são pessoas que não têm rendimento, 33% são pessoas que recebem mais do que 0,90 do salário mínimo por hora, ou seja, na verdade, essas pessoas muitas vezes têm mais um problema de tamanho de jornada do que propriamente de rendimento, né? Ou seja, se elas tivessem a jornada completa, elas chegariam próxima do valor do salário mínimo, e 34% têm problema, sim, de rendimento, ou seja, de fato, recebem entre um pouco acima de zero, né, e menos do que 0,90 do salário mínimo hora. Então, 34% com problema de rendimento, 33% com problema de jornada e 33% porque não têm rendimento e estão, muito provavelmente, em arranjos familiares de produção. E esse é um gráfico que o João Saboia apresenta num texto dele, que também tem uma discussão teórica e por trás, que a gente vê que, na verdade, a elevação do poder aquisitivo do salário mínimo ele foi acompanhado de queda da desigualdade pessoal e domiciliar da renda, né? E aí, aqui tem uma citação do Adam Smith, né, que, enfim, eu acho uma citação muito bonita, e os pretensos herdeiros da Adam Smith provavelmente não conhecem esse trecho do autor, mas ele diz que certamente nenhuma sociedade pode ser florescente e feliz se a grande maioria de seus membros for pobre e miserável, e, além disso, não é mais do que justo que aqueles que alimentam, vestem e alojam o corpo inteiro do povo devam ter uma parte tal da produção de seu próprio trabalho que eles mesmos estejam, de modo razoável, bem alimentados, vestidos e alojados.